E aí galera, aqui é o Rodrigo Santiago. O áudio que você vai ouvir a seguir foi a minha primeira grande entrevista, assim, a primeira entrevista realmente ao vivo numa rádio. Foi na Roquete Pinto aqui no Rio de Janeiro para falar sobre coaching e desenvolvimento humano. Então, espero que você goste. Espero também que perdoe um pouco a minha voz hesitante, porque eu estava um pouco nervoso. Foi minha primeira entrevista online, quer dizer, a minha primeira entrevista em rádio. Mas o conteúdo é muito legal. Eu participei desse debate junto com outros coaches e eu espero que você goste, porque a entrevista foi divertida, o clima estava super legal. E lá na Roquete Pinto, aqui no Rio de Janeiro, todo mundo é muito gente boa, as pessoas te deixam bem em casa. Mas sem mais delongas, vamos fazer logo isso. Vamos ouvir essa entrevista. Eu espero que você goste. Um abraço. Painel em debate. Painel em debate. Muito bem, estamos começando mais um painel em debate. Hoje é terça-feira, 24 de janeiro de 2012. Os nossos convidados já estão aqui e nós vamos falar hoje sobre essa função, profissão, o coach. Você essa conhece? Nova profissão. Nova profissão. Será que ela é nova ou ela mudou de nome? Pois é, muita gente não sabe, eu mesmo não sei muito bem o que faz o coach. Então, eu acho que é ótimo esse debate para a gente poder esclarecer aqui, né? Para todo mundo explicar o que é, finalmente, o que é o coaching. E é por isso que nós, fizemos o convite e eles aceitaram, né? Vou começar dando bom dia, né? Primeiro as mulheres, né, Fabiano? Primeiro sempre. Sandra Rosenfeld, escritora e personal coach. Tudo bem, Sandra? Bom dia. Tudo bem, personal e executive coach. Prazer, legal. É um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes também. Lia Drummond, coach e também colega aqui da Rádio Roquete Pinto. Olá, Lia, tudo bom? Olá, tudo bem? Muito bom dia. Também estou aqui com personal e profissional coach apenas. Legal, vamos conhecer bastante sobre o seu trabalho também, Lia. E agora eles, né? Que retorna aqui o Obadia Sion, amigo, né? Consultor, que sempre nos auxilia, esclarecendo, orientando, coach, especialista em recursos humanos. Tudo bem, Obadia? Que bom te ver. Obrigado, bom te ver também. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Roquete. Prazer estar aqui de volta, né? E estamos aqui para colaborar naquilo que for possível. E o Rodrigo Santiago, também coach. E aí, Rodrigo, tudo bom? Tudo bem, Jorge. Personal coach, executive coach. Life coach, as definições variam dependendo do foco de cada pessoa. Existem coaches que, na verdade, se definem como consultor. As ferramentas de coaching podem ser usadas em vários âmbitos. Mas é isso. Ô Sandra, o coach, ele já existia há muito tempo, a gente não percebia. Ele mudou de nome, ganhou um upgrade no nome. Como não, é que é a porque história? Aqui no Brasil ele é mais recente, né? Mas lá fora é muito usado já há muitos anos, muito conhecido. Pra você ter uma ideia, na Inglaterra, 88% dos executivos pesquisa tem um coach. Tá, então, um percentual altíssimo, né? Altíssimo. Então isso mostra que funciona bem, né? Diferentemente daqui, né? Diferentemente daqui, apesar de que as empresas aqui já começam a conhecer bem, já começam a entender e já levar para dentro para ajudar os profissionais, né? Ô Rodrigo, quem é que precisa de um coach? Bom, essa é uma pergunta bem generalista, vai depender de quem precisar cumprir metas e estiver com dificuldades para fazê-las, né? Então, basicamente, todas as pessoas têm sonhos ou precisam superar dificuldades, enfim, no seu trabalho, em sua casa, com sua família, no seu relacionamento. Onde existem metas a serem cumpridas, um coach pode agregar valor à vida daquela pessoa. Ou seja, todo mundo precisa de um coach. Porque o coaching é baseado nos nossos modelos linguísticos, né? Na comunicação. Então, para você se comunicar bem, você precisa entender melhor. Existem vários modelos de comunicação, enfim, várias formas de se estruturar conhecimento, estruturar linguagem, tanto a maneira como você se comunica com você mesmo, quanto a maneira como você se comunica com outras pessoas. Enfim, o coaching, ele, nesse quesito, ele pode atuar em praticamente qualquer área. Lia, muitas vezes as pessoas elas têm talento para muita coisa, depende, cada pessoa tem um talento, né? Um tipo de talento, mas muitas vezes não consegue transformar isso em ação. É aí que entra o coach? Sim,
É aí, mas o coach, na verdade, que é um processo, né? Ele tem inúmeras abordagens e técnicas também para serem usadas. Você colocou especificamente... Eu estou falando de talento, assim, de uma pessoa, né? que ela não consegue gerenciar, vamos dizer assim, aquilo que ela tem de melhor. Então, ela vai ou ela consegue gerenciar até um certo ponto, a partir daquele ponto ela não consegue mais. É aí que entra o trabalho, né? Exatamente. Usando as técnicas e a metodologia e também as ferramentas, a gente pode entender, e é isso que o coach faz, né? Muito bem. Entender o processo. Mas, na verdade, o que está por trás, né? De uma pessoa que se coloca desejosa em transformar, né? Uma competência, que são várias as competências, né? Na verdade, é aí onde entra esse trabalho do coach. Trabalho. E na verdade eu estou aqui hoje como novata, vocês me perdoem. Não tem problema, vou te botar sempre assim. Bastante pergunta, pra você ficar bem nervosa. Eu quero dizer para você que eu estou muito feliz, né, por ser minha primeira entrevista como coach. Tá certo. Na verdade... Então você vai botar no seu livro, quando você escrever, que você escreve aqui no painel da manhã, a gente vai merecer uma página desse livro, pelo menos. Legal. Mas deixa eu fazer agora com o Obad, que o Obad trabalha com recursos humanos há muitos anos. Tem uma experiência, uma vasta experiência, sem querer dizer que você é velho, viu, Obad? Eu sou conservador, eu sou juventude acumulada. Isso. Obad, traduz pra gente desse trabalho, né, da importância desse trabalho. Olha, uma das fases, por exemplo, vamos tentar falar de futebol, que eu acho que fica mais fácil. Tá bom, pode começar. Veja, não existe aquela função do olheiro, aquele que viaja, né, frequenta, sei lá, os lugares das peladas, né, e identifica aquele garoto que tem a promessa de ser, né, um grande jogador. Dentro do coaching existem também os especiais que procuram identificar os profissionais que possuem as habilidades, mas ainda necessitam das competências, não é? Então você identificando esse profissional, essas habilidades, você pode, através do coaching, dar as orientações necessárias para adquirir essa competência ou aprimorar as competências que ele já possui. Correto? Não sei se expliquei bem aqui, mas acho uma forma de tentar explicar essa diretriz do coaching. Então, onde o coaching também é não só para a pessoa física, como também é para a pessoa jurídica, quando você dá essas identificações também. Agora, o coach, Sandra, ele se confunde um pouco com uma terapia, né? Não confunde. Explica pra gente. Então, deixa eu te explicar. O coach não trabalha passado. É totalmente diferente de terapia, é totalmente diferente de consultoria, tá? Porque o consultor normalmente ele entende daquele assunto profundamente para dar consultoria. O coach ele não necessariamente tem que entender daquele assunto, não, ele tem ferramentas que ele vai usar com cada pessoa, independente da profissão dele. E se for numa empresa, independente do que a empresa, onde a empresa atua, tá? Então ele não há essa necessidade. Ele é mais voltado para o lado profissional. Não necessariamente. Tem o pessoal e tem o profissional. Ele falou muito bem aqui, o Obad, que o que acontece é o seguinte, como ele também falou do talento, né? Às vezes a pessoa reconhece que tem um talento ou já reconhece o objetivo que quer alcançar e não consegue chegar lá. Então, nesse caso, a parceria com o coach, porque é uma parceria. O coach é a pessoa que vai ali ajudar, né? Nessa parceria, no caso, vamos dizer, eu. O coach é o cliente e o coaching é o processo. É legal falar isso para as pessoas entenderem, porque não entendem, né? É novo aqui. O coaching é o processo. E o que a gente faz? A gente vai ajudar em parceria a que ele conquiste os objetivos dele, tá? Através de ferramentas adequadas e muito através do autoconhecimento. Por isso que você remeteu à terapia, mas não tem nada a ver com terapia. Não. Bom, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo, porque a gente tem que apresentar o repórter Roquete Pinto, e eu queria saber da formação do coach. Como é que ele se forma? Porque são estilos, né, diferentes, né, de vida. Como auxiliar a atingir metas de coisas tão diferentes, né? Será que, como é que é feita essa preparação? Não é? Porque são objetivos diferentes, são pessoas diferentes.
como é que se forma, né, o coach para que ele possa realmente orientar corretamente. Então, isso a gente vai deixar para daqui a pouco e vamos convocar você que está em casa a participar aqui com a gente. Nós temos o 2332-7088, que é o nosso telefone de contato, você que está pelas ondas do rádio, e tem também pelas ondas da internet. Da internet, o @painel da manhã, nosso Twitter e o Facebook também. Só procurar por Painel da Manhã, você pode participar por qualquer um desses canais. Aproveite os nossos especialistas, né, e faça também a sua pergunta. Vamos ao repórter Roquete Pinto. É bem rápido, daqui a pouco a gente está de volta. Painel em Debate. Roquete Pinto, 94,1 FM. Aqui você não se perde da notícia. Painel em Debate. Muito bem, já estamos de volta aqui ao nosso debate de hoje com o Rodrigo Santiago, Obádia Sion, Sandra Rosenfeld e Lia Drummond, todos, né, coaches. Isso. E, aproveitando aqui, agradecendo gentilmente, né, a Sandra, que além ela é escritora também, tem 2 livros, tem aqui o que é meditação, né, e o mais recente sobre Durma Bem e Acorde para a Vida, tratamentos alternativos eficazes para a insônia. Ela gentilmente nos trouxe e nós vamos colocar aqui para você que está em casa e tiver interesse, você pode ligar para cá. A partir desse momento, os 2 primeiros que ligarem ganham o livro. O primeiro é o que é meditação e o segundo, Durma Bem e Acorde para a Vida. Obrigado, Sandra, né, pelos livros, né? E o telefone? O telefone é o 2332-7088. Gente, já ligaram. Rodrigo, a Sandra colocou que o coach pensa mais, né, para frente, quer dizer, pro futuro, né? Mas eu sempre aprendi que a gente aprende com o que a gente fez de errado no passado, para melhorar para frente. Quer dizer, talvez em alguns casos possa ser avaliado também as coisas passadas. Não é? Sim, essa afirmativa de que a gente só trabalha o futuro das pessoas, ela é verdade no sentido de que você está nutrindo na pessoa um talento que ela não tinha antes. Então ela chega pro coach e fala: eu quero fazer X e não consigo, e quero entender melhor o que está me impedindo de fazer essas coisas. Então, uma das coisas, esse X pode ser muito bem: eu quero superar um trauma, eu quero superar a perda de um namorado. Já trabalhei com isso antes. Eu consigo esquecer uma pessoa e eu quero esquecer. Então, ela está literalmente colocando para nós, coaches, que ela quer apagar, né? Eu quero esquecer, eu quero apagar esse cara da minha mente. Não quero lembrar dele. Então, a proposta é: se você não consegue esquecê-lo, o que impede, e você realmente quer isso, qual é a importância de você esquecê-lo? O que impede você de esquecer? O que significou para você o que aconteceu? E aí você começa a trabalhar o que a gente chama de harmonização de partes. Que uma parte da sua mente está dizendo: eu o perdi, e isso para mim significa perder um pedaço de mim. Então, durante a conversa, a pessoa fala: eu não vou... o coaching, na maior parte das vezes, ele exige uma tarefa de casa, né, para o cliente, óbvio. Ele precisa fazer coisas. Então ele pode dizer: essa semana eu vou não pensar, eu vou no cinema, eu vou fazer qualquer coisa. Chega no outro final de semana, no outro mês, quando ela procura o coach: olha, eu não consegui esquecer ainda. Beleza, o que significou? Significou para mim que eu perdi um pedaço de mim. Como assim um pedaço? Então você... trabalhando justamente a linguagem da pessoa, porque a nossa linguagem define a realidade. Então o nosso cérebro, ele promove esses significados. Quando a pessoa diz é um pedaço de mim que se foi, a gente diz que isso é uma metáfora. Só que isso pode ser fisicamente sentido. Então a pessoa criou uma habilidade de sentir no corpo dela a perda daquela pessoa. Então o coach: não, então você sente, é o seu coração, é o meu coração. Então o que você quer fazer é com que o seu coração se sinta mais tranquilo nessa região do peito. É isso. E como é que vai ser quando você conseguir? E aí a pessoa começa: minha respiração vai ficar melhor. E aí você vê na sua frente ali a pessoa manifestando uma nova fisiologia,
o que significa que o cérebro dela está desenvolvendo essa nova habilidade. Olha, isso que o Rodrigo falou, realmente a gente faz um trabalho com visualização. E é muito legal isso, que é um trabalho com visualização, porque a gente faz dramatização também, tá? Mas visualização. E a pessoa, ela vai lá pra frente, né? Que é o futuro, ela vai pra lá e ela consegue, dependendo de como da habilidade do coach de levar a pessoa, ela realmente se sente numa nova situação, ela experiencia aquilo. E como a gente busca sempre a felicidade, sempre o bem-estar, então ela começa a perceber que se ela se comportar de outra forma, se permitir sentir de outra forma, ela vai se sentir muito melhor. Então toda vez que ela tem, vamos dizer, um pensamento repetitivo, um hábito repetitivo, ela pode substituir por um outro, tá? Que é mais positivo e que vai deixá-la mais confortável e até que se torna rotineiro. Daqui a pouco eu quero falar sobre a formação do coach, né? Porque ele tem um papel fundamental, importante, bastante delicado. Daqui a pouco eu vou chegar lá. Quero perguntar a Lia. Lia, como estimular, né? Você que tá jovem, né? Nessa profissão, está começando a ter mais experiência, né? Porque essa parceria, né? Entre o coach e o cliente, né? Ela tem objetivos, né? E um deles é estimular, certo? A pessoa a conseguir alcançar os seus objetivos. Como é que se faz essa estimulação? A estimulação vem de você trazer para mim a tua história, né? Em primeiro lugar, existe uma história lá. Você estava falando agora mesmo de passado, né? Isso. Não importa, para mim, como profissional na área, não importa se ela é uma história passada ou presente. Porque o que é fantástico no coach é isso, né? A gente não só perceber o processo, mas ver o que está por trás, né? É o que está por trás que o coach é especialista, se torna especialista nisso, né? Na verdade, a história vem, na verdade, eu quero esquecer alguém, eu quero perdoar, eu não consigo. Tem pessoas que levam 9 anos para perdoar, né? A própria mãe, eu levei bem mais tempo, né? Para perdoar a minha. E ela já havia falecido. Então, eu tenho hoje, vou completar no mês de abril, 50 anos. Quem? Você? É. Foi uma pessoa. É você? 50? Não acredito. E aos 47, Jorge, eu não perdoava minha mãe. Eu, quando busquei o coach, eu busquei como auto-coach. Eu quero falar mesmo de mim, porque é para isso, né, que eu vim. Sabendo que um dia você me convidou para fazer um bate-papo aqui, e eu fugi, isso faz parte do passado, né? A minha história contigo, né? Tá vendo? Fica no passado. Mas, na verdade, hoje eu posso trabalhar as duas histórias aqui, da Lia, né? Que dúvida. Você convidou. A Zoe e a Lia de hoje. Que veio. Ô, Lia, então você foi fazer fazer o coaching para uma autoajuda, é isso? Para você se conhecer e se transformar através dele? Foi isso? Você buscou isso em primeiro lugar? Não, eu não vejo o coach assim como autoajuda, não creio que ele seja autoajuda. Não, autoajuda no sentido de você alcançar os seus objetivos, de uma ajuda. No seu caso, foi uma autoajuda, você buscou para você conseguir superar o autoconhecimento, porque eu vejo que o próprio processo, ele se chama processo porque você estará no processo. Fazem 2 anos, a gente estava conversando agora, né, aqui do camarim, Sandra, e fazem 2 anos que a gente teve, né, nós estivemos juntos na primeira turma lá do VPC aqui em Copacabana. E, na verdade, tudo se iniciou, mas ali eu não queria ser, na verdade, coach. Eu conheci o autoconhecimento e fui, então, nesse tempo, buscar entender a história, a minha própria história, né? É isso que ela está dizendo, a Sandra, que você, não foi que você acha que seja uma autoajuda. No seu caso, funcionou como tal. Isso. E a formação, hein, Obádia? Porque é impressionante, é abrangente, é de uma responsabilidade muito grande. Quero saber como é que se forma um coach. Olha só, eu posso dar por experiência assim própria, alguma coisinha assim bem rápida para vocês. Eu comecei como consultor de recursos humanos. Sim. Não tinha formação em psicologia, fiz um aplicado em Israel, que na época foi necessário para mim.
E aí o que aconteceu? Como eu comecei a ser também responsável pelos treinamentos comportamentais, então comecei a ter uma identificação maior com as pessoas. Aí foram 13 anos no Grupo Cato como consultor e algumas centenas de recolocações, graças a Deus, que foram importantes, né? Então aí eu acabei voltando especificamente para a área de recursos humanos. Só que quem me procura em recursos humanos é aquele que é dentista, quer ser bailarino, é aquele que tem uma carreira, quer perpetuar, o que quer redirecionar, e às vezes o que a Lia disse muito bem, parabéns, às vezes o que acontece, essa busca de uma transformação, às vezes a realidade não é aquilo, às vezes naquilo é uma válvula de escape por algo que ele ainda não enxergou. Então acho isso é muito importante para que você possa ter, sabe, essa identificação, quer dizer, então eu acho isso importante, Jorge. Então aí que vem, na minha opinião, a parte delicada da situação. Então acho que não adianta você pegar só a teoria, na minha opinião. Não, claro, a vivência, ela é importantíssima nesse momento. Pelo que eu estou sentindo, Sandra, o coach ele tem que ser assim, extremamente humanista, né? Uma pessoa muito sensível. Tem que ser, é verdade. Você não tem como. É verdade. Um ouvinte muito bom, tá? E o ouvinte que não só ouve com o ouvido, não. Tem que estar ali olhando, percebendo o que a pessoa tá, os movimentos, o olhar, cada né? sinal da muito mais, os além, sinais que as pessoas passam. Agora, além dessa sensibilidade pessoal, né, academicamente, como é que é? Academicamente, você tem vários modelos diferentes. Os que eu pessoalmente me identifiquei mais foram os modelos da neurolinguística, neurosemântica e semântica geral, que são aproximações científicas para performance pessoal, né? Todo esse corpo de conhecimento, ele pressupõe que tudo que a gente faz, tudo que a gente faz, se a gente sente alguma coisa, se a gente pensa, se a gente age, é uma habilidade aprendida. Isso pode ser aprendido conscientemente, como você entrando numa faculdade, ou inconscientemente, que são os nossos valores, o que a gente aprendeu com os nossos pais e tudo mais. Um dos primeiros psicólogos proeminentes que falou sobre a necessidade de se ter uma aproximação científica para a psicologia foi um cara chamado Maslow, Abraham Maslow. E ele foi um gênio num livro chamado Motivação e Personalidade. Existe um engenheiro chamado Alfred Korzybski, que ele escreveu um tratado de 800 páginas chamado Ciência e Sanidade, onde ele define a nossa saúde mental em dois extremos. Os dois extremos são, ou você é perfeitamente saudável, aceita a realidade como ela é e sabe que você pode melhorar a sua realidade, significa que você tem uma saúde mental e emocional boa, muito provavelmente você também tem uma saúde nos seus relacionamentos muito boa, ou você está definitivamente maluco e vai para o hospício. No meio termo, você tem várias pessoas que vivem socialmente, mas que têm problemas emocionais, desenvolvem depressão, ansiedade, medo do público, medo de diferentes tipos de medo, depressão, medos, ansiedade. E Rodrigo, aproveitando que o Rodrigo está falando, esse trabalho do coach, ele tem muito com você disseminar, né, uma melhor qualidade de vida, né? Inclusive você tem um site que se chama Espalhe o Amor. Espalhe o Amor. Não é isso? Explica pra gente o objetivo desse site relacionado aí com coach. Okay. Na verdade, esse site, eu me tornei coach por causa desse trabalho. Estava desenvolvendo um trabalho de comunicação com uma cantora e o movimento cresceu muito e eu descobri o quanto eu podia ajudar as pessoas, e a partir daí, depois de 500 mil pessoas conectadas, eu resolvi estudar melhor que área é essa de ajudar pessoas a alcançar o que elas querem e tal. E aí eu percebi que existia diferença em terapia e coaching e resolvi tomar como caminho coaching. Sandra, pode falar. O coaching, o coaching, ele não trabalha, não é só em cima de problemas ou de dificuldades, não, tá? Às vezes a pessoa tá muito bem e ela quer alcançar excelência, ela quer melhorar mais ainda, tá? Sim, existe também o chamado coaching de agenda, ou seja, com empresários, altos executivos, eles são muito solitários, né? Então eles precisam de alguém para trocar. Então, é um trabalho com eles que dura, inclusive, é outro tipo de trabalho, que o coach normalmente leva de 6 meses a 1 ano, mais ou menos.
Já se você faz um coach de agenda com um empresário, um alto executivo, não tem tempo, é uma coisa que pode durar até a vida inteira, porque é uma troca o tempo todo. Bem interessante. E é também, eu queria só falar assim rapidamente sobre esses conceitos, né? E também ele trabalha sobre os conceitos de responsabilidade, de você ver quais são as opções que você tem enquanto indivíduo, né? Para atingir o teu objetivo. É você também construir metas e saber muito bem. E rapidamente, Jorge, você também estava falando sobre a nível acadêmico, né? O processo em si, a própria metodologia, o nível, né, é de nível acadêmico. Então, hoje eu estou indo para o Executive Coach, agora em março, para o último módulo. E olha só, é um processo, né? Estou no iniciozinho de tudo. Eu não dou consultoria, na verdade, eu não atendo, né? Não foi para esse, né? O objetivo que eu fiz o coach. Para esse objetivo, mas para a linha em si das palestras, né? Que eu já estou aí buscando, né? Esse espaço. Concretizar, organizar para ver se acontecem agora esse ano ainda. Porém, como eu estava falando a respeito não precisa você ter de fato títulos, não precisa você ser ter uma faculdade em si, você precisa de fato saber trabalhar as suas características, né? Primeiríssimo lugar, você precisa querer, você precisa desejar. Eu, como funcionária do Estado que sou, eu vivia numa secretaria com os sonhos arquivados, né? Então são 35 anos sonhos de Estado, né? Gostei disso. É mesmo, né? E os bens patrimoniais, né? Também arrolados, né? Como bem patrimonial quase, né? Daí eu tive que ver e caminhar e pegar um diário oficial e perceber que existia uma outra secretaria, né? Que eu poderia contribuir muito mais com os meus talentos, né? Olha aqui, Sandra, coach precisa de coach? Precisa. Definitivamente. Você vai dar, é sempre você bom. vai dar aquilo que você Nós recebe. temos, né? Olha, a Sandra mesmo foi, né? A Sandra, minha coach, né? Com certeza me ajudou muito. O coach que não tem um coach, a gente chama de coach incongruente. Ele tá querendo vender um peixe. Essa palavra coach, que traduzindo livremente, seria treinador. Treinador. Né? Mas a história é que ela veio do meio esportivo, né? Isso, veio do meio esportivo. Mas ela tem uma abrangência muito maior, não é isso? Hoje em dia ela tem uma abrangência muito maior. Ele saiu do meio esportivo, do tênis particularmente. Um treinador que descobriu que ele precisava treinar os seus atletas em 2 jogos. Sim. O jogo contra o adversário e o jogo contra ele mesmo. Então toda performance brilhante, ela está necessariamente ligada a você vencer suas barreiras internas, seus medos, seus conceitos, seus preconceitos, enfim. Olha aqui, Marcos de Niterói. Devemos levar em conta que os momentos difíceis e até amargos da vida são essenciais para o crescimento como pessoas. É isso, Abadia? Sim, eu acho importante. Eu acho que nenhuma criança, ela começa a andar, mas ela não caiu um pouquinho primeiro, né? Então acho que é importante isso. Verdade. Então eu acho que eu uso esses exemplos que já me conhecem, né? Só todo assim partido por aí. Mas você vê, por exemplo, o que é importante, além do cair, é importante você identificar o que de bom você pode trazer dali. Porque sempre, quando você traz algo, além de você andar melhor, você vai ter uma fortificação melhor, um amadurecimento maior, principalmente nesse caminho que você caiu. Então acho importante, e parabéns aí pelo comentário do Marcos de Niterói. É importante também dizer que a capacidade de se recuperar emocionalmente é estudada nas ciências humanas como a característica chamada resiliência. Então hoje o maior exemplo de resiliência que a gente teve foi um terapeuta que inventou a logoterapia, Viktor Frankl. Ele criou a logoterapia dentro de um campo de concentração. Ele era judeu, foi capturado e ele arrumou uma coisa de útil para fazer lá dentro. E ele descobriu que a maior parte das pessoas que sobreviveram ao Holocausto sobreviveram porque tinham alguma coisa importante para fazer do lado de fora. E a maioria das pessoas que perdiam os seus sentidos simplesmente morriam, se deixavam morrer. E esse livro é um documento assim importantíssimo da história. Nossa. Porque ele deu início à real importância que a gente deu início à nossa atenção para a real importância que tem os nossos sonhos, né? O que nós temos. Aliás, o coaching trabalha muito isso, né? Sonhos, né? Sonhos, trabalha desejos, bastante, metas. Né? Geralmente a pessoa, ela diz, eu fracassei. Quando é que você fracassa? A gente sempre vai ter tempo
E onde tem alguém fazendo alguma coisa bem sucedida, não impede outra pessoa de fazer também. Claro. Então a questão do fracasso é meramente, assim, na maior parte das vezes, na minha experiência com os meus clientes, é quando eles começam a ser tentados a desistir, porque eles não veem mais soluções. Então começa a ficar com medo, começa a ficar com angústia. É a história da dor que é inevitável, o sofrimento que é opcional. Exatamente. Né? Inclusive o coach, ele é bom também para tratar depressão, estresse. Ele pode ser usado terapeuticamente. Ele não é tratamento. Espera um pouquinho. O objetivo não é terapêutico. Desculpa, Rodrigo. A disfunção não pode. Ele não faz tratamento. O objetivo não é terapêutico, mas ele tem efeitos terapêuticos no sentido de que quando você começa a ter mais sucesso, você instantaneamente tem mais satisfação. Tá certo. Ô Sandra, tem pessoas que acham que são melhores do que realmente são. Também tem ao contrário, né? Aquela pessoa que se subestima. Superestima. Se subestima, né? É a pessoa que se acha menos do que o que ela realmente pode. Não, ao contrário. Aquela que acha que é mais do que realmente ela é. Ok. Tem também. Tem. O coach entra aí para botar no seu lugar, vamos dizer assim, como é que Isso acontece mais em empresas, né? Em empresas às vezes acontece. O ser humano, às vezes, nós não temos uma ideia realmente de como nós somos mesmo, né? Ou para menos ou para mais. Durante o trabalho, durante o processo, né, que é relativamente longo, né, de 6 meses a 1 ano, a gente vai conseguindo, junto com o coach, mostrar para ele o que realmente ele tem de ótimo, maravilhoso, de bom, o que ele não é tanto quanto ele pensa, que ele pode trabalhar ou não, porque às vezes você não tem que melhorar uma coisa que tá ruim, você pode botar o seu foco no outro que você tem de muito bom. E não precisa ficar trabalhando aquilo. Porque eu tenho um lado do subestimar, que é a pessoa que, eu não consigo, e pode ser potencializado, e como esse outro lado que eu falei, da pessoa que se sente o máximo, né? Sim. Aquele cara que é otimista demais. Isso às vezes acontece no ambiente profissional, no sentido de que eu não consigo promoção, eu sou tão bom, eu sou ótimo, sou maravilhoso, e aí a gente tem que ver o que está acontecendo. Tenho aqui 3 perguntas, eu vou pedir ao Obadia para responder, para Sandra, para Lia, né? Cada um pode dar a sua opinião. Temos aqui, olha aqui. O Caio, bairro da Luz, de Nova Iguaçu, nosso ouvinte aqui. Obrigado, Caio. Quais as ferramentas mais usadas pelos coaches? Rapidinho. A ferramenta é a identificação, o conhecimento do profissional, a identificação dos seus objetivos e a busca do equilíbrio emocional momentâneo dele. Porque o que ele precisa é o equilíbrio, que através do equilíbrio emocional ele vai buscar, vai ficar ou vai sobreviver com aquilo que ele está buscando. Certo. A Viviane de Rocha Miranda. Não, Viviane não. Primeiro o Rodrigo Teles de Vila Isabel. Onde há um centro de treinamento para coach? Quer saber? Ele que já está interessado em saber. Olha, eu me formei pela SB Coach, né? De São Paulo, em São Paulo. Mas existe o site que ela pode entrar. Isso, ela consulta o site. Aqui no Rio tem no Rio de Janeiro, né? Tem vários centros de treinamento. Tá certo. Bom, e a Viviane, como entrar em contato com os coaches da mesa? Bom, aí a gente tem aqui os contatos dos coaches depois. Bom, eu tenho um site. Qual é o seu site? A gente pode deixar, né? www.sandrarosenfeld.com.br. Tá, o meu é o telefone, o e-mail é obacion, @yahoo.com.br. Sion com S-I-O-N. Tá legal. O Rodrigo. Bom, meu trabalho é feito basicamente pela web. Tudo é feito através da internet. Rodrigo Santiago. Digital. Tem o www.espalheoamor.com.br. Espalhe o Amor, é verdade, você tinha falado nisso, legal. Eu tenho um número que eu gostaria de deixar, que é de telefone 8088-2886. Nesse número eu atendo, e também o meu e-mail, que é liadrum, com N de navio no final, liadrum, arroba gmail.com. Perdão, são tantos e-mails, peraí. liadrum@gmail.com. Isso, Lia. Olha aqui, pra gente fechar aqui, falta um minutinho aqui. A compreensão intelectual não é suficiente, requer uma ação do coach. Requer uma ação. Com certeza. É sempre uma a gente está falando de performance. Precisa sempre ter ação para você poder se concretizar, se tornar realidade, né? Não tem jeito, né? Isso aí tem que ter ação. O tempo todo tem que ter ação. O próprio coach, o profissional, ele na verdade serve como um espelho humano para o cliente.
Então eu não vou dizer o que o cliente precisa fazer, não existe aconselhamento em coach. Exatamente. Existe a devolução dos pensamentos dele, que ele próprio dá para o coach, de forma mais estruturada e principalmente as perguntas bem formuladas. Então o coach, a principal ferramenta onde nós interferimos na vida de outras pessoas é através das perguntas. Sem as perguntas, exatamente. O coaching as perguntas são fundamentais. Não é nada. Sem perguntas, um coach é aconselhador. E as ações, né? O coach tem que se propor e o tempo todo, estar 100% comprometido para poder agir, para alcançar o objetivo final do trabalho. Maravilha. Então, gente, chegamos aí ao final desse nosso encontro. Que pena. Mas não tem jeito, a gente tem que cumprir os horários. Foi só um ensaio, né, Jorge? Foi só um ensaio. Mas eu queria dizer que os 2 livros foram aqui agraciados, o Caio, né, lá de Nova Iguaçu, que levou O Que é Meditação, e a Maria do Carmo do Grajaú, o livro Durma Bem, Acorde para a Vida, que são todos os 2 livros, né, gentilmente se diz aqui pela Sandra Rosenfeld. Os 2 podem entrar em contato aqui com a nossa produção, dentro do horário comercial, e retirar aqui, né, os 2 livros. E eu queria agradecer a vocês, né, pelo encontro, né, super legal, simpático, proveitoso. Lia Drummond, valeu, Lia. Poxa, parabéns, valeu vocês, hein? Eu quero agradecer muitíssimo a vocês, meus colegas aqui de trabalho, principalmente Fabiana Vergaria, que deu um toque lá na Alicinha. Obrigada, Alicinha. Tá bom. Feliz por estar aqui. Rodrigo, valeu pela participação. Tô brincando. E Sandra, valeu também, muito obrigado, Muito Sandra. Obrigada. E o Obaida Sion, apareça, hein, Obaida? Muito obrigado você. Um abraço a você, um abraço a todos os ouvintes e até a próxima, se Deus quiser. Tá legal. Bom, gente, o nosso painel em debate tem a produção da Alice Silveira, do Fabiano Albergaria, e a direção geral de jornalismo é de Luiz André Ferreira, que, né, está retornando das férias. Eu dou bom dia a ele, olá. Então, espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua atenção durante esse tempo. E se você quer saber mais a respeito, se você quer acompanhar discussões a respeito do desenvolvimento humano, inscreva-se www.espalheoamor.com.br. Um abraço e até breve.